Por que os políticos roubam? A psicologia da corrupção. Cientistas descobriram o que acontece no cérebro de quem rouba. E a resposta vai te chocar. Você já parou para pensar? Por que primatas poderosas da floresta roubaram bananas do povo? Eles já têm bananas de sobra, já ganham pilhas enormes de bananas todo mês. Então, por que eles arriscaram tudo para roubar mais? Não é simples ganância. Cientistas brasileiros e do mundo todo estudaram o cérebro de primatas corruptos e descobertas coisas assustadoras sobre como funciona a mente de quem roubou. E olha, essa não é uma história inventada não. Vou te mostrar casos reais, com nomes, valores e condenações de esquemas que desviaram bilhões de bananas do povo brasileiro. Fica até o final que você vai entender tudo. Vamos lá. Capítulo 1. O que a ciência descobriu? O cérebro corrupto. Pesquisadores da Universidade de Brasília fizeram experimentos com milhares de brasileiros para entender por que alguns roubaram. E você sabe o que eles descobriram? A corrupção não começa com ganância. Ela começa com algo muito mais profundo. Descoberta 1. O complexo de inferioridade. Um estudo de psicologia analítica publicado em 2016 mostrou algo chocante. Primatas corruptos geralmente têm um sentimento de inferioridade profundo. Eles se sentem inadequados, acham que não são bons o suficientes. E aí, para compensar esse vazio, eles roubam. O ato de roubar dá a eles uma sensação de poder. Olha só, eu consigo enganar todo mundo, eu sou esperto demais. É o tipo daquele primata na escola que se sente inferior aos outros e aí faz bullying para se sentir poderoso. Descoberta 2. A racionalização. Os cientistas descobriram que primatas corruptos não se veem como ladrões. Eles criam justificativas na própria cabeça. Todo mundo faz isso. Eu mereço porque trabalho muito. É só um pouquinho, não vai fazer falta. Eu vou usar parte disso para fazer coisas boas. Isso se chama racionalização. É quando uma pessoa pensa para si mesma para não se sentir culpada. Um estudo de 2018 mostrou que corruptos honestos continuam se achando honestos, mesmo enquanto roubam. É uma dissociação mental. Descoberta 3. O ambiente favorece. A Gazeta do Povo publicou em 2018 uma pesquisa internacional sobre o cérebro corrupto. A conclusão foi chocante. A corrupção não é só sobre mais pessoas, é sobre ambientes que permitem. Quando um primata vê que ninguém é punido por roubar, outros roubam e são ricos, e que o sistema é fraco e cheio de calças, o cérebro dele normaliza a corrupção. Se todo mundo faz e ninguém está preso, deve ser normal. Os pesquisadores descobriram que até primatas honestos começaram a roubar quando colocados em ambientes corrompidos. Descoberta 4. O poder não corrompe, ele revela. Tem um ditado famoso, o poder corrompe. Mas os cientistas descobriram que não é bem assim. O poder não cria corruptos. Ele revela quem já tinha tendência. Como dar uma montanha enorme de bananas para uma primata e ver o que ele faz? Se ele já tinha ganância escondida, o poder só deixa isso aparecer. Capítulo 2. A cultura brasileira da corrupção. Mas por que aqui na floresta brasileira a corrupção é tão grande? O trauma histórico. Psicólogos junguianos descobriram que o Brasil tem um trauma coletivo que alimenta a corrupção. Desde que a floresta brasileira foi colonizada, os primatas poderosos sempre roubaram. Na época da colonização, roubo de ouro e pau-brasil. Na ditadura militar, superfaturamento de obras gigantes como Transamazônica e Itaipu. Nos anos 90, privatizações com propina. A corrupção virou cultura, passou de geração em geração. O complexo do malandro. Existe um personagem na cultura brasileira chamado malandro. Sabe aquele cara que se dá bem enganando os outros? Na nossa cultura, o malandro é até admirado.
Ah, ele é esperto, sabe se virar. Isso cria um ambiente onde roubar com estilo é visto quase como virtude. O rouba, mas faz. Um estudo da UNB em 2020 investigou por que os brasileiros votam em primatas corruptos. Descobriram algo assustador. Muitas propostas aceitaram corrupção se o político faz obras. É a lógica do rouba, mas faz. Mas o pesquisador Tiago Barbosa descobriu que a maioria dos brasileiros rejeita isso. O problema é uma minoria barulhenta que aceita. E tem mais. Além que desvios para a Caixa 2 financiar campanhas são vistos como menos graves que roubaram para enriquecimento pessoal. Isso normaliza a capítulo 3. Os casos reais. Bilhões roubados. Agora você vai contar casos reais de esquemas gigantes na floresta brasileira, com valores, nomes e condenações. Caso 1. O Mensalão, 2005. O esquema. Em 2005, descobriu-se que primatas do governo eram comprando votos de outras primatas do Congresso. Todo mês pagavam uma mesada, por isso mensalão, de bananas para deputados votarem a favor do governo. Os números. Foram desviados cerca de 101 milhões de bananas. 40 pessoas foram denunciadas, 25 foram condenadas. Os condenados principais, José Dirceu, ex-ministro, considerado comandante do esquema, condenado por formação de quadrilha e corrupção. José Genuíno, deputado, condenado e preso. Delúbio Soares, tesoureiro do PT, organizava os pagamentos. Henrique Pizzolato, diretor do Banco do Brasil, fugiu do país, mas foi pego anos depois. Como funcionava? Empresas de publicidade pegavam dinheiro de órgãos públicos e repassavam em dinheiro vivo para deputados. Era um sistema de caixa geral. O resultado foi o primeiro grande escândalo julgado pelo Supremo. Quebrou a impunidade de primatas poderosas. Caso 2. O Petrolão, Lava Jato, 2014. Se o Mensalão foi grande, o Petrolão foi gigantesco. O esquema. Grandes empresas de construção formaram um clube secreto para fraudar licitações da Petrobras. Eles se reuniram, combinaram quem ganharia cada contrato e superfaturavam os preços. Uma diferença: ira para propina. Os números assustadores. Cerca de 10 bilhões de bananas foram desviados. O Departamento de Justiça do ZEUA chamou de maior caso de suborno internacional da história. Mais de 1.000 mandatos judiciais. Mais de 100 pessoas presas às empresas envolvidas. Odebrecht, a maior. Camargo. Corrêa Andrade, Gutierrez, OEA, Queiroz, Galvão, Mendes Júnior. Como funcionava? As empreiteiras se reuniram secretamente. Combinavam quem ganharia cada contrato, calcular o preço superfaturado. Pagamos propina de 1% a 5% do valor total. O dinheiro ia para diretores da Petrobras políticos, partidos políticos, Caixa 2. Exemplo real, a OAS reformou um apartamento triplex no Guarujá para o ex-presidente Lula. Valor: 3,7 milhões de reais. Era propina disfarçada de presente. Os condenados, Marcelo Odebrecht, herdeiro da Odebrecht, 19 anos de prisão. Léo Pinheiro, OEA, confessou tudo na delação. Eduardo Cunha, deputado, presidente da Câmara, tinha contas na Suíça, caçado e preso. André Vargas, deputado, caçado e condenado. Sérgio Cabral, ex-governador do RJ, condenado a mais de 200 anos de prisão acumulada. A delação premiada. Vários executivos das empreiteiras fizeram delação premiada, ou seja, entregaram tudo em troca de redução de pena. Foi assim que o esquema foi descoberto. Caso 3. Outros escândalos. TRT Paulista, governo FHC. Desvio de 169 milhões de reais na construção do tribunal. Juiz Nicolau dos Santos Neto. Pronto. Senador Luiz Estevão. Cassado. DNR, governo, FHC.
fraude em precatórios, esquema de propina de 25% do valor. O órgão foi extinto de tão corrupto. Rachadinhas. Governo Bolsonaro. Assessores devolvem parte do salário para o político. Flávio Bolsonaro. Mais de 6 milhões de reais desviados. Esquema familiar. Sistema imperioso. Orçamento secreto 2020 a 2022. Deputados distribuíram bilhões sem transparência. Considerado por especialistas maior esquema de corrupção institucionalizada, pior que Mensalão e Petrolão em termos de dano à democracia. Mas por que eles fazem isso? Voltando à pergunta inicial, por que eles roubaram? Razão 1. Eles acham que não vão ser pegos. Estudos mostram que o principal fator não é ganância, é uma percepção de impunidade. Se a primata acha que não será descoberta ou punida, ele roubou. Durante décadas no Brasil, ninguém era preso. Os casos prescreviam, as investigações paravam. Isso criou uma cultura de impunidade. Razão 2. Eles normalizam o comportamento. Quando um primata entra na política e vê todo mundo roubando, ele pensa: nossa, se eu não roubar, eu sou o único trouxa aqui. O ambiente corrupto pressiona até os honestos a participarem. Um estudo mostrou que primatas expostas a imagens de políticos corruptos têm mais intenção de agir corruptamente. É tipo contágio. A corrupção se espalhou. Razão 3. O sistema facilita licitações complexas, contratos bilionários sem transparência, fiscalização fraca, leis complicadas. Tudo isso facilita a corrupção. Um especialista disse: o desafio do Brasil não é descobrir como se livrar de políticos corruptos, mas como proteger o político da corrupção. Razão 4. As campanhas custam caro. Campanhas eleitorais custam milhões. Onde arranjar esse dinheiro? Empresários financeiros. Mas em troca, quero contratos depois. Isso cria o sistema do Caixa 2. Dinheiro não declarado que alimenta a corrupção. Razão 5. O sentimento de merecimento. Muitos políticos acreditam genuinamente que merecem. É mais do que ganha. Eu trabalho 16 horas por dia. Eu mereço essas bananas extras. Essa racionalização permite que eles roubem sem culpa. Mas tem solução? Depois de tudo isso, você deve estar pensando: tem jeito? O que funciona? 1. Transparência total. Todos os gastos públicos online em tempo real. Quando a floresta enxerga para onde vão as bananas, fica mais difícil roubar. 2. Punição rápida e certa. Não adianta a pena de 200 anos se demora 20 anos para julgar. Precisa ser rápido. 3. Educação política. Quanto mais o povo entende, menos aceita corrupção. É por isso que existem canais como este, para te ensinar. 4. Financiamento público de campanhas. Se o Estado pagar as campanhas, os políticos não ficam, devendo favores para empresários. 5. Fortalecimento dos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, Tribunais de Contas. Todos precisam ter estrutura e autonomia. O Brasil piorou ou melhorou? Uma má notícia. Em 2024, o Brasil teve sua pior nota da história no Índice de Percepção da Corrupção. Chegamos na 106ª posição entre 180 países. 34 pontos numa escala de 0 a 100. Isso significa que, apesar de todas as prisões da Lava Jato, a percepção de corrupção continua alta. Por quê? Porque prendemos algumas primatas, mas o sistema continua o mesmo. As brechas continuam, uma cultura contínua. A esperança, mas tem um lado positivo. Pela primeira vez na história, primatas poderosas foram presos. Antes, todo mundo saiu impune. Hoje existe consequência. Mesmo com problemas na Lava Jato, como parcialidade do juiz Sérgio Moro, ela mostrou que é possível punir. E o mais importante, você, primata cidadão, tem o poder.
Quando você cobra, fiscaliza os gastos, vota consciente, compartilha informação, não compactua com rouba mas faz, você combate a roubalheira. Então, resumindo tudo, por que políticos roubam? Sentimento de inferioridade e busca por poder. Racionalização. Eles se convencem que está certo. Ambiente que facilita e normaliza. Percepção de impunidade. Cultura brasileira que tolera. Sistema de financiamento que cria dívidas. Sentimento de merecimento. Os casos mais chocantes. Mensalão. 101 milhões, 25 condenados. Petrolão. 10 bilhões. Maior caso de suborno internacional. TREDNR. Centenas de milhões de desviados. Orçamento secreto. Maior esquema institucionalizado. A solução. Transparência total. Punição rápida. Educação política. Financiamento público. Órgãos de controle fortes e você fazendo sua parte. E aí? O que você acha dessa história? Você acha que as penas foram suficientes ou você acredita que o sistema ainda protege os mais poderosos? Comente aqui embaixo a sua opinião. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se você quer entender outros escândalos da nossa política, explicados de forma simples, com fontes confiáveis e sem mimimi, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então, fique ligado. E se você conhece alguém que precisa entender melhor a política brasileira, compartilha esse vídeo. Conhecimento é poder. E quanto mais primatas informadas podemos ter na floresta, melhor para todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo.